Amados, receba mais uma vez a nossa saudação na gloriosa e na santa paz do Senhor. Alegria enorme por podermos mais uma vez retornar a esta casa, a casa do Pai, para aqui ouvir seus conselhos, para aqui falar com Ele, orar, abrir nossos corações, dizer, de tudo quanto, Ele bem sabe, mas Ele autorizou-nos a pedir. Ele quer que nós peçamos, Na sua palavra diz: peçam com fé, não duvidando. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Lucas, no capítulo de número 8, nós leremos o verso de número 40. O título aqui é A Filha do Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Estão compostos essas duas mensagens e precisamos então ler, por isso vamos fazê-lo completo. Diz assim: aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos os estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, principal da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogou-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava enferma. E indo ele, apertava a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia também 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta, te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtudes. Então, vendo a multidão que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos da casa do principal da sinagoga e disse: a tua filha acabou de falecer, não importunes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, ela está salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choraram e prantearam, e ele disse: não chores, ela não está morta, só dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Feche os seus olhos. Pai querido e amado, aqui está esta história linda e maravilhosa que aconteceu em Cafarnaum, quando, ó Deus, o Senhor levantou aquela defunta e aquela morta.
eu quero, Senhor, que nesta noite fales também as nossas vidas. Muitos de nós estamos enfermos e muitos estão mortos, sim, ó Deus, porque já não sentem nada, não sentem mais a alegria do Teu Espírito, não sentem mais o calor da Tua Palavra e da Tua presença, e por isso precisam ser ressurretos neste dia. Eu te peço que nada perturbe e atrapalhe esse nosso momento, em nome e por amor de Jesus, amém. A figura do Jairo, ela é célebre nas Escrituras Sagradas, uma pessoa conhecida porque não era comum, era uma das elites, uma das natas da sociedade, era um dos principais da sinagoga e, evidentemente, um homem de sucesso, um homem realizado, um homem que conseguiu chegar no topo da montanha, né, da elite da sociedade, e parecia que as coisas estavam indo muito bem. Eu coloquei aqui como título, né, um pai desesperado, mas antes de ser um pai desesperado, ele é um dos melhores pais daquela época. E também um pai que se olhava, né, como perfeito. Por quê? Porque era um instrutor do povo, era um dos guias daquela nação, né, e evidentemente tinha uma cultura elevada e, portanto, quem é assim, né, até os dias de hoje, sempre tem um bom salário, sempre tem recursos melhores, sempre, evidentemente, tem uma vida mais fácil. Mas de repente, queridos, o quadro da vida deste homem começa a ficar com nuvens. Como é ruim quando as nuvens aparecem. Nós aqui no estado de São Paulo estamos contentes porque as nuvens estão surgindo e a ameaça que temos de falta de água é muito grande, e por isso nós estamos felizes. Mas o quadro das nuvens da vida do Jairo é uma nuvem negra, densa, é uma nuvem que traz tempestade, é uma nuvem que traz, né, enchente, que alaga tudo, que traz destruição. E esta nuvem, ela sempre é temida, ela sempre é aterradora. E nós queremos nesta noite então pensar sobre isso, como que fica o estado de uma pessoa que de repente ela olha e aquilo que era tudo, toda felicidade na vida dele, começa a sofrer algumas transformações. A vida dele começa a ter algumas ranhuras, e isso evidentemente começou a mexer com a estrutura daquele homem que até então era uma boa e grande estrutura. Mas quando a vida não nos responde, quando alguma coisa ao nosso redor, que é afeto, né, a nossa própria existência, começa a ter qualquer espécie de distúrbio, começa a ficar atrapalhado, nós, porque somos também todo sentimento e toda emoção, começamos a enxergar agora este quadro de uma maneira diferente, e ficamos como que medrosos, ficamos tementes, né? Por quê? Porque é alguma coisa que nós não dominamos, que nós não temos domínios, que nós não podemos solucionar. Olha, o homem, ele é uma criatura que gosta de ter todo o quadro da vida dele equilibrado. O grande mal da nossa sociedade, chamada depressão, é uma doença da alma, né? Por que essa doença é tão grande? Porque nós estamos vivendo
as expectativas que não são muito boas, né? E quando isso começa a aparecer como nuvens na nossa vida, então nós começamos a nos desesperar. Então, de um pai, né, perfeito, de um melhor pai, de um bom pai, começa a surgir uma outra figura de um pai que está sofrendo pressão e por isso a sua vida começa a ser em tormentos e ele começa a desesperar-se. Veja bem, queridos, aquela menina certamente era uma menina feliz, certamente aquela menina usufruía de todas as suas necessidades. Por quê? Porque o seu pai era um provedor de todas as suas necessidades. E aquela menina agora, já entendendo porque tem 12 anos, não conseguia entender por que o pai não tirava o mal que estava no seu corpo, na sua vida, e que ameaçava inclusive a sua própria existência. Você analise este quadro, aquela menina dizendo: pai, o senhor não vai arrumar um jeito de me curar. E este pai então, usando todos os seus recursos, chamando as melhores pessoas, o melhor sacerdote, talvez até o sumo sacerdote, chamando os melhores médicos, né? Buscando todos os recursos que era disponível naquele tempo, como nos tempos de hoje. As pessoas mais abastadas, como Jairo era naquela ocasião, o que eles faziam? O que eles fazem? Eles buscam, né, todos os recursos com a tecnologia, e nós vemos um aparato muito grande. Veja bem, né, uma pessoa que hoje ela é atacada de cegueira, tem muitas cirurgias para fazer com que se tire, né, aquela catarata, e se tire, até troca as suas lentes e mexe na sua retina, e uma série de coisas. Da mesma forma, tem transplante de coração, de rim, de pulmão, uma série de coisas, recursos que é explorado pela nossa sociedade. O Jairo fez tudo isso, mas não adiantou nada. Interessante que quando ele está falando com Jesus, eu não sei se estava no cronograma do Jairo, porque ele é uma figura, uma grande figura em Israel, e falar com Jesus. Mas a minha Bíblia diz que tudo contribui para o bem. O Jairo não conhecia Jesus. O Jairo não estava nas suas reuniões, não estava dentre a multidão, ou as multidões, porque eram em todo lugar, desde a Galileia até a Judéia, multidões afloravam, né, aos cultos, às reuniões, aos lugares em que Jesus se achava. E aquela mulher então tinha também sofrido um desses desastres da vida. Sabe, desastre é aquilo que você acorda com ele e você não entende por que está doendo suas costas, por que está doendo o seu peito, por que está queimando suas pernas. E aí você vai fazer o que o Jairo fez, o que aquela mulher fez, foi buscar os especialistas. E de repente ele traz uma informação, né, que você pagaria horrores para não ouvir, dizendo que o mal que se instalou, parece que ele é agressivo, ele é mau, ele é violento, mal em toda a sua extensão, né, que vai certamente tirar de você privilégios, tirar de você liberdade, e tirar de você recursos também, e tirar de você alegria. Até ontem você está feliz, alegre, participando de eventos, de festas, de shows, né? E Deus queira também de cultos, de reunião,
da vida em Deus. Também Deus queira que seja também isso. Agora, naquela manhã você acorda nesse estado, como aquela menina acordou, como também aquela mulher acordou e de repente estava esvaindo sangue, estava sangrando, estava com hemorragia, e aquela menina estava com febre. Enfim, são várias maneiras e formas, do diabo, porque presta atenção, a doença não é de Deus. Tiago diz que de Deus é boas dádivas e dom perfeito, viu? E a enfermidade não é nada de bom, mas está aí. Por quê? Porque o mundo é caído, porque a escolha que o homem fez é a pior possível, porque tornou-se inimigo de Deus. Foi do lado, que escolha maldita essa, né? Agora você e eu culpamos muito Adão, a Eva. O que eles fizeram lá é muito menor, muito pequeno em relação ao que estamos fazendo neste século 20. Você quer uma passagem bíblica para provar isso? Jesus fala lá em Lucas 13 que, Mateus 13, ele diz assim, que o pessoal de Sodoma e Gomorra, se eles acordassem e vissem o que está acontecendo, eles ficariam envergonhados. Que aqueles que partiram nos tempos de Noé, se eles ressuscitassem para ver o que nós estamos fazendo nesses nossos tempos, eles ficariam horrorizados. Então nós temos muito mais culpa, né? É que criaram aí umas filosofias, umas doutrinas, né? Uma psicologia perversa, dizendo que a vida ela é curta e ela precisa ser explorada em toda forma de gozo e de prazer. Eu quero dizer que a vida não é curta, a vida ela é eterna, ela nunca acaba. Ela começa assim no nascimento e ela não acaba mais, não acaba mais. A vida ela é eterna. Por isso Jesus veio para trazer estas verdades que sempre foi ocultada pelos religiosos, pela cultura e pela sociedade. Jesus veio trazer a eternidade da alma, a consciência, porque a eternidade já existia, a consciência da eternidade da alma, para eu e você não sermos tolos e desperdiçar a vida nessas bobagens que estão destas portas para fora. Para o quê? Para se perder depois numa eternidade de horror. E esta mulher, então, como Jairo, procurou os recursos, porque acordaram com um sintoma que não era conhecido, e aquilo foi se agravando, ficou cada vez mais crônico, e de repente o estado é de estado terminal. Como ficaria você em estado terminal? Certamente você faria, mas não precisa esperar isso. O que esta mulher fez, o que este bondoso pai fez, esse desesperado pai fez, foi buscar a Jesus. Jesus é para ser buscado, sabe como? Salomão, o grande sábio de todos os tempos, ele disse em Eclesiastes, no capítulo 12, depois você leia: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Deus quer que você se lembre dele enquanto você é jovem. Não espere ficar bem caidinho, não. Não espere ficar um bagaço para você procurar a esse Criador. Isso é no 12 de Eclesiastes. No 11, no verso 9, ele diz assim, o mesmo autor, o Salomão: divirta-se, jovem, enquanto você é saudável,
e recreia o teu coração, alegra o teu coração enquanto você tem suas forças. Dá ao seu coração tudo aquilo que ele desejar e imaginar. Anda por esses caminhos e pelas vistas dos teus olhos, mas fique sabendo que Deus vai cobrar de você tudo isso. Deus vai cobrar. Ele quer que você, antes da enfermidade, do mal, antes da velhice, você tenha um encontro com Ele, porque aí sim, lá fora, eles pregam que a alegria verdadeira está em desfrutar de tudo aquilo que o mundo oferece. Não, a verdadeira alegria está em você conhecer a Deus, como ele disse: lembra-te do teu Criador, ainda jovem, com suas forças. Por quê? Porque aí você vai difundir, vai divulgar, você vai anunciar a grandeza desse Deus, que te dá a felicidade sem droga, sem bebida, sem vícios, sem o sexo promíscuo, que é uma das armas que o diabo prega abertamente. Todas as instituições que estão aí fora, inclusive o governo, que oferece preservativos gratuitos, incentivando a promiscuidade, lógico, com uma outra roupagem na sua fala, dizendo que é o mal menor. Não, todo relacionamento, você que vai me ouvir, fique sabendo, todo relacionamento, toda cópula fora do matrimônio é chamado de adultério, de prostituição, e o corpo do homem e da mulher não foi feito para isso. E por isso vem o que? O juízo. Acorda-se com a hemorragia, acorda com uma febre que vai se agravando. E Jesus quer que você seja como esta mulher, como este pai. Vá procurá-lo. E quando você for procurá-lo, ele não vai ser um inquiridor, um juiz implacável, porque ele é advogado, e ele vai defender a sua causa diante do Pai. Ele vai pedir para o Pai intervir, ele vai intervir em seu favor para eliminar o mal. Eu quero dizer para você que as pessoas que estavam na casa do Jairo não acreditavam nisso. Jesus não quer saber se eles acreditam ou não. Jesus quer saber se você vai buscá-lo, se você vai ao encontro dele nas suas necessidades, se você precisa e confia que realmente, veja bem que o Jairo foi até Jesus, e a Bíblia diz que ele o adorou, prostrando-se aos pés de Jesus, rogando. Veja bem, é um figurão, mas ele se prostra aos pés de Jesus. Você é um figurão? Você é um grande personagem? Você tem patentes elevadas? O Jairo tinha, mas o desespero dele, como talvez esteja sendo o seu, o levou, o induziu a ele se prostrar diante do humilde mestre da Galileia, aquele homem dos pés poentos, viu? Do seu semblante suado, muitas das vezes carregados pelo cansaço, mas nunca turvado, nunca com ele constrangido, como que sempre receptivo, aguardando as pessoas que estão sangrando no seu desespero, as pessoas que estão morrendo, ou vendo pessoas afetas a elas morrerem, mas que não aceitam esse estado. São guerreiros. Que você seja uma dessas pessoas que corram para Jesus. Por quê? Porque Ele está dando a oportunidade. Presta atenção, não é para muito tempo não.
porque essas portas chamadas graça já estão se fechando. E Jesus está ainda com seus braços abertos, dizendo: vinde cansados, eu vos aliviarei. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão com os seus entes queridos enfermos, quantas pessoas, eu mesmo tive meu pai com Alzheimer, o doutor Diogo, seu médico lá do Prevent Center, ele disse a mim que se prepare, porque ele não vai mais reconhecer vocês, e estava eu, meu irmão, e ele vai ficar bruto, e de fato ficou nesse estado por 3 meses, e foi horrível. Mas quando eu clamei a Deus, quando neste mesmo púlpito eu falei: Senhor, não dá para viver com alguém com Alzheimer. Meu pai viveu mais 1 ano e pouco de vida e faleceu como um manso cordeirinho. Manso cordeirinho. O meu irmão, quando me liga no domingo dizendo que o pai tinha entrado em óbito, na quinta-feira eu andei com ele lá pela Praça da Árvore, eu passei com ele e ainda disse: pai, agora eu preciso ir embora, o metrô vai ficar super lotado. Ele disse: ainda não, a voz dele ainda soa aqui, entendeu? Não era mais aquele, e sem remédio, presta atenção, sem remédio, não era tomando, sendo intoxicado de remédio, não. E assim o meu pai, ele partiu para o Senhor, e eu não vivi a desgraça que é Alzheimer, viu? Que é Parkinson, que é câncer, que é AIDS, que é leucemia, e que é tantas desgraças, tantas hemorragias que faz a gente sangrar. Por quê? Porque o Deus da Bíblia, Ele é um Deus de oportunidade, que oferece para você oportunidade, para você, como meu pai, teve que seguir a rota da vida, né, que é partir deste mundo para viver a eternidade com Deus. Por quê? Porque meu pai, ele se tornou em um homem de Deus, como você pode se tornar, ou a mulher se tornar uma mulher de Deus, deixar essas paixões lá de fora, esses desencantos que ele diz que encantam ele, é nada, é como volúpcia, é como analgésico, é como um anestésico, apenas para acomodar as ânsias que está dentro de vós. É como um bêbado, um drogado, qualquer tipo de show lá de fora não passa disso. E se você precisa e depende disso, você está precisando fazer como Jairo, como esta mulher, correr para Jesus, e Ele vos libertará. Ele dará, Ele deu a elas. Veja bem, Jesus não disse que foi Ele que curou. Veja bem o verso de número 48. Ele disse para a mulher: anima-te, alegra-te, filha, porque a tua fé te curou, a tua fé que salvou você. Usa fé. Se você usar fé, o poder de Deus que já está aí ao seu lado, sabe o que vai acontecer? Vai atuar. O poder de Deus está pertinho de você. Você não precisa ir no pastor, no padre, no guru, você não precisa do sacerdote, você está pertinho. Ele diz: a minha palavra está junto de ti, no teu coração, basta você confessá-lo aí. E o que vai acontecer? O poder dele vai agir através da sua fé. A sua fé é como aquela tomada que tem na sua parede. Se você não acionar aquela tomada, você vai ficar na escuridão na sua casa. Se você não usar a fé, você vai viver em escuridão de vida. E a pior coisa que tem é viver em escuridão de vida. Jesus diz lá em João 8,12: eu sou a luz do mundo.
Quem andar por mim não viverá as trevas. Então, nesta noite, nesta hora que você ouve esse vídeo, abrace a sua libertação que está bem perto de ti. Fiquemos em pé. Querido Deus, mais uma vez pregamos a tua palavra. Não há mais nada que possamos fazer agora, Santo Espírito, eu oro que o Senhor atue na vida dos que estão aqui e na vida daqueles que irão, Senhor, por outros meios, por este vídeo, assistir e também viver esta mesma unção. Eu oro, Senhor, para que a tua palavra ela tenha liberdade para fazer aquilo que é o teu querer, libertar os cativos, dar vista aos cegos, limpar os leprosos, pôr em liberdade o oprimido. Obrigado, Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças